Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Vamos debater o tema torcidas organizadas. Para o assunto, temos as presenças da deputada Marta Rocha. Deputada, muito obrigado pela sua presença. É a primeira vez que vem aqui no Arena. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Que essa seja a primeira de muitas. Com certeza, vamos sim. Também do João Páscoa, um dos fundadores do Instituto Nacional dos Torcedores. João, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Vamos bater um bate-papo bem legal aqui sobre esse movimento de torcida organizada e os torcedores do Brasil. Com certeza. E também do Flávio Martins, vice-presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Obrigado pela tua presença, Flávio. Obrigado a vocês da TV Alerj por abrir espaço também para o movimento de torcida organizada, que é muito importante de forma cultural desse país também. Com certeza. Bem, a violência dentro e fora dos estádios motivou a criação do Instituto Nacional dos Torcedores. Em 2014, o Instituto já está em 10 estados da federação. No Rio, funciona desde o ano passado e trabalha em parceria com a Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro. Tem cursos preparatórios para o Enem. E aí eu vou perguntar ao João Páscoa, por que lidar com esse tema? Porque, na verdade, isso tudo começou numa visita que eu e o Flávio nós fizemos na Alemanha e nós vimos, lá chamado o Fan Project, como é tratado o torcedor, como é feito esse relacionamento entre torcida e os clubes, federações, né, e a liga. Então nós percebemos que o tratamento dado a eles é muito diferente. Então nós tentamos, né, não dá para... É uma receita de bolo que nós podemos trazer aqui direto para implantado no Brasil, mas nós modificamos para a realidade nossa e também porque nós vimos, né, que aqui no Brasil o sujeito, quando ele é pego fazendo alguma infração, ele vai para na delegacia mais próxima da sua casa e fica lá parado de braço cruzado. Então nós pensamos em utilizar essa pessoa para capacitar e ressocializar esse indivíduo para ele voltar ao estádio e voltar com outro pensamento. Flávio, você é vice-presidente da Associação, né, Nacional das Torcidas Organizadas, disso que disse o João Páscoa, ressocializar essas pessoas, você que também faz parte de torcida, até que ponto isso vem a ajudar? Olha, como o João falou, foi uma experiência que nós tivemos na Alemanha e a gente consegue entender que o torcedor organizado ele é um reflexo de uma sociedade violenta. Ele não é somente o torcedor organizado, ele é um cidadão, ele é um estudante, ele tem uma religião, ele tem uma vida social. Então, nós temos uma pesquisa que a nossa grande maioria vive na classe C e D, vive em periferia, em comunidade. Então, é uma realidade que ele tem no dia a dia. E ele leva isso para a paixão dele, que é o futebol. Então, o trabalho do Instituto vem a nos ajudar a dar um norte, uma esperança para esse torcedor, na forma de trazê-lo novamente para a sociedade, em educá-lo, em dar questões profissionais para ele, questões culturais, porque a manifestação da torcida organizada não se limita só a torcer pelo seu time. Você tem uma vida diária dentro da sua torcida organizada. Então você precisa, muitas das vezes, cuidar desse torcedor também como cidadão e não só como torcedor da sua organizada. A deputada Marta Rocha, ela foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2011 até 2014. A senhora tem uma experiência, sabe como lidar em várias situações, né, boas e ruins. A senhora também participou de um encontro, né, até estava o João, né, e outros membros, o próprio Flávio, né, e como chefe de Polícia Civil, teve experiência também com torcidas organizadas. Até que ponto a criação desse instituto pode vir a ajudar essas pessoas que às vezes vão para o estádio, não para torcer, mas para brigar? Nesse ponto que o João falou da ressocialização e que o Flávio também tocou no assunto. Eu queria fazer só uma observação preliminar. Não, quando uma criança nasce, logo depois que ela recebe seu nome pessoal e seu nome de família, o seu patrimônio que ela recebe em seguida é o seu time, né? Isso é uma herança que ela carrega consigo, né? É quase que uma herança, sob certo aspecto, um tanto patriarcal. As mulheres, via de regra, abrem mão de discutir essa questão do time de futebol e cedem esse desejo para o pai. Quando você estuda as torcidas, você vai ver características, por exemplo, os vascaínos, uma forte descendência dos portugueses. Quando você vai ver os fluminenses, como a questão do Fluminense como o Flávio, você vai ver uma questão dos italianos e dos árabes, pela lembrança das suas bandeiras de origem. Então, na verdade, a torcida, o time, ela tem a ver com a história familiar.
E o que eles estão fazendo é exatamente resgatar essa identidade familiar, né? O que esse instituto está fazendo é super importante. E eu quero dizer aqui, quero dar o meu testemunho, que nós vivenciamos na chefia da Polícia Civil um momento muito difícil, em que nós tivemos um evento até envolvendo a torcida do Fluminense, em que eu quero destacar aqui a atuação de uma delegada de polícia, a doutora Cristiane, que autuou, né, e prendeu 21 jovens, e todos eles da classe média, e naquele momento, quando eu conversava com ela, então, como chefe, pelo telefone, ela me dizia assim, chefe, eles estão perguntando se vai demorar muito na delegacia. Eles não imaginavam que eles seriam presos. Não tinham noção disso, né? Não tinham noção do que estava acontecendo. Foi uma grande briga, né? Que acabou acontecendo com um dano à saúde das pessoas, e no dia seguinte um jornal de grande circulação estampou a foto daqueles 21 jovens, né, e todos filhos da classe média. E eu fui surpreendida, uma surpresa boa, sendo procurada, né, pela FETORG, que era, naquele momento era presidida pelo Flávio, e a vice-presidência aqui do João, ou vice-versa, já não me lembro, né? E, na verdade, e foi muito interessante que foram eles que procuraram a chefia da Polícia Civil, e nós fizemos um grande encontro com as torcidas organizadas para explicar para eles, com a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, né, para explicar para eles o tamanho da lei e qual era o manto da lei sobre a conduta deles. Então, acho que o que eles estão fazendo agora é um segundo momento, mas tão importante quanto isso. Eles conhecem a torcida organizada e querem, além daquilo que a lei faz, né, que é a coerção, né, a punição, eles querem um outro momento. Eles querem a reinserção desses jovens na sociedade e querem mostrar que, na verdade, a gente está falando de uma tradição cultural. Com certeza. E querem trazer de volta esses jovens, né, para a sociedade, e acho que se todo mundo fizesse essa sua parte, como eles estão fazendo, seria muito mais fácil conviver e coibir qualquer tipo de transgressão. Com certeza. Ô, João, quais são as ações que o Instituto desenvolve, por exemplo? Sim. Nós temos hoje, no Ceará, uma torcida do Ceará Amor, eles fazem um curso pré-vestibular, um preparatório, não é mais pré-vestibular, é preparatório para o Enem. Né? Então, ele pega somente os torcedores, né, do Ceará, sendo do Vozão, sendo da torcida organizada ou não, e ele abre o final de semana para terem aulas, né, preparatórias para o Enem. Aqui no Rio, nós estamos fazendo uma parceria com uma ONG chamada O Nosso Papel para começar a aprender a reciclar o material de percussão. Então, o que se daria? Aquele torcedor ele vai aprender, né, a construir um material para a bateria, para ele depois ele poder tocar, e quem sabe a torcida também ela pode se profissionalizar e aprimorar nesse material e poder vender também, porque ele tem um custo muito alto, então vai capacitar o jovem de alguma forma, né, para voltar esse empreendimento para a torcida. Esse é um dos passos. Outro espaço que a gente estava querendo também fazer, estamos procurando o Instituto Sara, agora não sei se é o Instituto Sara, né, Instituto Sara Kubitschek. Isso. Né, é na Barra da Tijuca? É na Barra. Perto da antiga sede da CBF. Para poder, aquele sujeito que foi pego, né, no ato infracional no dia do jogo, né, para ele não ficar parado na delegacia, porque muitas vezes, qual é a sua punição? Não pode ir ao jogo. E aí, você não pode ir ao jogo, você vai fazer o quê? Você vai para uma delegacia. E na delegacia você faz o quê? Nada. Espera. Fica esperando. Não pode nem ouvir rádio, não pode ver nada. Fica lá esperando. Então é uma maneira de a gente capacitar essa pessoa, né, que já está lá já está parada, então vamos capacitar ele para ele ser um auxiliar, né, daquelas pessoas que têm alguma deficiência física, de poder estar ajudando de alguma forma essas pessoas. Né, e da frente ele pode se tornar um cuidador de pessoas com deficiência. É um dos nossos projetos. Ô Flávio, isso do que o João falou, até mesmo do que a deputada Marta Rocha também falou, a gente pode ver o seguinte, é deixar uma pessoa ocupada, sem que ela fique ali, às vezes, parada, numa punição que a lei venha a permitir, para que ela possa desenvolver
tenha ali uma profissão, alguma coisa, ou até mesmo em benefício da própria sociedade, conforme a última frase aí do João, que o João falou. Benefício. Eu acho isso muito importante, assim, porque nós abraçamos hoje na Anatorg 104 torcidas organizadas. Num cálculo por baixo, 1.400.000 pessoas. Em todo o Brasil, de São jovens. Muitas pessoas, né, deputado? Então, é uma turma que realmente a punição ela não acrescenta nada. Esse rapaz ele não tem uma noção do que ele fez, ele não consegue refletir, é simplesmente colocar ele sentado ali. Eu fico perguntando se quer acabar com a violência nos estádios ou se quer acabar com o movimento torcida organizada. Porque em 90% dos estádios do Brasil, a briga não acontece dentro do estádio. E agora, nas grandes cidades, nem ao redor do estádio, e sim no deslocamento. Então, eu fico perguntando se a real intenção é proibir o torcedor de ir ao estádio. Porque ele não precisa entrar para cometer um delito aqueles que querem. Então, essas punições mais sociais, essas punições educativas, eu acho que vai surtir muito mais efeito vindo do Instituto e dos parceiros do Instituto do que simplesmente uma punição criminal de deixar ele sentado numa delegacia, porque ali ele não consegue, enfim, se regenerar. Ele não consegue ter uma sobrevida em relação ao que ele fez. Deputado, nós temos 1 minuto e meio ainda para encerrar esse primeiro bloco. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Às vezes, a lei tem ali os seus artigos que trata de punições para quem transgride a lei. Isso que disse o Flávio e que disse o João, na tentativa de ressocializar, sendo ele jovem, de meia idade, não importa. Quem pratica o ato é uma boa? O que estou ponderando é o seguinte, se não houver uma medida que não seja restritiva de liberdade e seja, assim, uma medida de prestação de serviço ou restritiva de direito, eu me lembro nitidamente que num determinado momento no Estado se decidiu que aqueles jovens que faziam confusão nos estádios estavam proibidos de ir ao estádio e durante o jogo deveriam eles se apresentar a uma delegacia e ficar numa delegacia. Isso aconteceu mesmo no Rio de Janeiro. E se a gente pensar qual é o fundamento disso, é nada. Com todo respeito a quem deu essa ordem, para a polícia também isso nada, é mais uma preocupação para a polícia de tomar conta de uma pessoa. Na verdade, a gente está sendo um inspetor de aluno, a gente está ali, com todo respeito aos inspetores, mas o policial, claro que o policial é o pedagogo da cidadania, mas não é essa a sua função. Né? Então, ao invés disso, eu acho que essa proposta melhor seria que essa pessoa estivesse prestando um serviço, por exemplo, no Instituto Sara, aprendendo, ajudando a um cadeirante, ajudando no exercício de fisioterapia, conversando, quem sabe, com um idoso, né? Ajudando em outra questão, né? Então, na verdade, eu acho que é esse o segmento. Se não for uma medida de pena restritiva de liberdade, então que a gente faça uma medida restritiva de direito, mas que a gente possa, né, fazer um resgate aí da cidadania. Com certeza. O tema torcida organizada voltará já já no Arena Esportiva, com a deputada Marta Rocha, com o João Páscoa e também com o Flávio, que é membro da Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Já já a gente volta aqui no Arena.